IDEP, conocimiento para la educación. Agradecemos la participación, intervención y aportes de nuestros invitados e invitadas, tanto nacionales como internacionales, y demos paso ahora a nuestra conferencia de cierre en compañía de Elsa Fonseca Falkenbach de la Universidad Regional del Noroeste del Estado Brasilero de Río Grande do Sul. Elsa Fonseca es doctora en Ciencias Humanas y maestra en Sociología. Actualmente se desempeña como profesora en la Universidad Regional del Río Grande do Sul del Noroeste de Brasil y tiene en su haber amplia experiencia en educación con énfasis en la metodología de la educación popular. Doctora Elsa, bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Gracias al IDEP por la invitación y por el cuidado. Voy a iniciar mi exposición con una reflexión sobre el porqué del tema sistematización, creación de conocimiento, epistemologías no eurocéntricas. En América Latina, el debate sobre la producción de conocimiento en la educación popular, yo hablo desde la educación popular, se enfrenta a dos retos. Uno es la necesidad de tener en cuenta el contexto social y político de la época en que ocurre esta producción. En este contexto y sobre él es que surgen los problemas que desarmonizan la vida y requieren el conocimiento y la acción humana para enfrentarlos. El otro es el reconocimiento de un pasado que usurpó más allá las singularidades de nuestras culturas al imponer por la colonización una forma de conocer, ser y organizar la vida a pueblos que vivieron en nuestro continente por sí mismo la experiencia de constituirse humanos. Este pasado produjo en nosotros, los latinoamericanos, marcas reales y simbólicas al inferiorizar a nuestra gente a través de criterios raciales y de clase. No obstante, las resistencias históricas registradas en diferentes rincones del continente, los signos impuestos por el despotismo colonial se recomponen a cada nuevo contexto. Por lo tanto, mantiene a nuestro pueblo y a nuestras instituciones sometidas a formas de colonialidad que, para superarlas, exigen la sagacidad de un conocimiento formulado con bases críticas, en apoyo a los movimientos de resistencia y para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y organización de la política. Partiendo de estas consideraciones, me propongo a presentar aquí algunos rasgos contemporáneos de la organización social latinoamericana y formas de investigación social que han ayudado a personas, instituciones y movimientos sociales que se submeten y reproducen formas no eurocéntricas de producción de conocimiento. También
tengo a intenção de apoiar o debate de la educação respecto às epistemologias del sur, criadas especialmente em nossa América, aquelas que visitam nosso passado colonial, dando nova vida e comunicando o legado de los condenados de nossas tierras. Repetindo Fanon. Em particular, quero contribuir com o debate de nossos maestros e maestras, que hoje se propõem a promover uma educação diversa e humana, seguramente de los maiores desafios quanto à emancipação neste século XXI, delante a las políticas e práticas de submissão da educação e da enseñanza ante a racionalidade econômica da acumulação e expansão do capital. Bueno, entonces, el contexto, ou contexto. Las sociedades contemporâneas e os sistemas sociais que las sustentam estão passando por grandes transformações econômicas e políticas. Nós estamos vendo isto. O sistema capitalista, se bem historicamente maneja suas crises intermitentes com relativo êxito, se enfrenta a grandes problemas para manter a acumulação permanente de capital que mercantiliza todo, incluindo as pessoas e o conhecimento que produzem. Em las últimas décadas, os processos associados à globalização estão mostrando grandes tensões derivadas do comportamento do capital financeiro, ayudado por criações técnico-produtivas que aceleram o desencadeamento de fenômenos da vida econômica e social, desarticulam mecanismos de regulação de relações sociais e a circulação de produtos, pessoas e conhecimentos no planeta. As estratégias de acumulação são diferentes hoje em dia. As gerações que criam renovam fundamentos, significados, normas ético-morales, e las sacam fora também, incluso prejuízos presentes em las formas de organização del poder de antaño. A América Latina, em sua diversidade, se debate com contradições internas de grande envergadura, pero também desarrolla, desde espaços-tempos singulares, as capacidades e a vontade de criar mecanismos para administrar e incluso superar muitas delas. Esta América, que apoiou a acumulação europeia desde o período do sistema colonial, alimentou a acumulação de capital em Estados Unidos e ha subsidiado o capital financeiro em la manutenção de mercado globalizado, em la atualidade experimenta novas formas de construir suas democracias, administrar seus recursos e tratar suas fronteiras. Não é homogênea, incluso nestes intentos. Sua diversidade e a complexidade abarca e a complexidade que ela abarca, que esta América Latina abarca, são componentes que impulsam sua riqueza. Sin embargo, às vezes apresentam fatores que lo complicam, que fazem difícil conseguir os consensos necessários para estabelecer uma certa estabilidade necessária para afirmar e melhorar as conquistas obtenidas com tanto esforço em diversas esferas da vida.
apesar de que a maioria de los gobiernos que assumiram a direção de nossos estados nacionais desde inícios de los 2000 han venido assumindo atitudes, implementando políticas e desarrollando articulações regionais anti-neoliberales para superar o poder econômico que está abaixo a direção e mando do mercado capitalista globalizado, se requiere hacer mais. É necessário organizar os estados nacionais com mira a sostener um projeto político de transformação, fomentar a criação de espaços institucionais de participação, assim como democratizar a gestão das políticas públicas, tendo em conta a universalização da cidadania social. Em la educação popular, se debate, sin embargo, que participação cidadana é conquista, não é donativo de espaço de poder. Pode ser institucionalizada, traduzir-se em política pública, pero requiere a organização e o movimento social para convertir-se em construção da materialidade da vida. Em América Latina, as possibilidades construídas de participação cidadana em la gestão pública e as conquistas sociais de la cidadania, a raiz de la constituição e articulação de governos populares, a princípio deste ciclo, apresentam conflitos, sem, contudo, haver sido capaz de vencer o poder econômico submetido à direção e controle do mercado capitalista globalizado. Bueno, a relação entre os objetivos econômicos e sociais e la orientación de los proyectos de desarrollo no ha tenido en cuenta la conducción de la economía para romper la lógica capitalista, la erradicación de las desigualdades sociales y la producción de la universalización de la ciudadanía social. Se está alcançando muitas conquistas. Sin embargo, aún ha sido frágil a governabilidade para criar e sostener um projeto político de transformação respeito ao capitalismo neoliberal. Em Brasil, hoje, vocês podem acompanhar por la imprensa, estamos sofrendo muito e há uma tendência muito grande de desestabilizar nossos governos. Compreender isto é um reto que se impõe a nós, educadores e educadoras populares, comprometidos com uma educação diversa e humana. Uma tradição. Se a educação em América Latina requer produzir conhecimento com o fim de apoiar a ação política e a participação cidadana, em uma perspectiva antineoliberal, necessita revelar os dispositivos de surreição e subordinação colonial que formaram parte de nossa história e se reconstituem em cada novo contexto. Aníbal Quijano lo aclara com uma síntese. Com a Constituição de América Latina, en el mismo momento, en el mismo movimento históricos, el emergente poder capitalista se hace mundial. Sus centros hegemônicos se localizam em las zonas situadas en el Atlântico, que después se identificaram como Europa. E como ejes centrales de su nuevo padrón de dominación, se estabelece também a colonialidade e a modernidade. Em breve, com a América Latina, o capitalismo se hace mundial, eurocentrado, e a colonialidade e a modernidade
se instalam associadas com os ejes constitutivos do seu específico padrão de poder hasta hoy. El pensador peruano aclara também que as novas identidades históricas produzidas em torno à ideia de raça se associam à nova estrutura global de controle do trabalho e a circulação de produtos. Estes dispositivos constituíram um modelo de poder que se reorganiza e se recicla, e estão presentes em la matriz de la colonialidade que encobriu en el passado la colonialidade del poder saber e lo oculta com gran habilidade. Impusieron uma racionalidade capaz de erosionar as relações e construções que precederam a colonização, usurpando a nossos antepassados o poder de la palavra, actuando profundamente sobre o ser, al promover a colonialidade del ser saber, ou del saber ser. Outros estudiosos do tema han señalado que esses primeiros dispositivos, raça e classe, se intensificam com a ação de outros, o gênero, a generação e outras diferenças que surgem de limitações físicas e mentais de las pessoas. Também vale aclarar os dois conceitos presentes em nossas reflexões, que são colonialidade e colonialismo. A colonialidade engendrada en el colonialismo difiere deste último por ser mais profunda e duradeira al actuar a nível de la intersubjetividade. Se trata de la forma atualizada e desterritorializada de la relação de dependência e subordinação. Em síntese, mientras que o colonialismo tem claros vínculos geográficos e históricos, a colonialidade atua sobre uma matriz subyacente ao poder colonial que seguiu existindo luego da independência política de nossos países e se perpetua por las diversas formas de dominação do norte sobre o sur. Esta dominação norte-sur ha disseminado um sentimento de impotência histórica em nosso povo, que cria impedimentos para a produção de los conhecimentos necessários para apoiar as tarefas que se impõem como agendas políticas atualmente em nossos países. Este sentimento se difunde entre nós, maestros e maestras, como os depoimentos nos mostrado neste seminário. Necessitamos compreender que a racionalidade eurocêntrica, para alentar a produção das epistemologias do Sur, que ha promovido a interação de la riqueza de los saberes ancestrales em nossa América com o denominado conhecimento universal, e que se podem construir para apoiar a afirmação de modos de vida guiados por valores que foram erradicados na colonização. Bueno, ustedes já falam sobre o buen vivir. Em Brasil, nós ainda não temos tranquilidade para apontar o que é o buen vivir. Pero estamos falando muito a respeito que o conhecimento e a forma de vivir que se põe em contraponto a la colonialidade se hace bajo las experiencias que vienen del cotidiano e bajo la atuação sobre las políticas públicas que empiezan a institucionalizar aquello que dá certo para
abrir a cidadania no sentido do que nós buscamos como uma cidadania ampla e universalizada. Bueno, a sistematização de práticas sociais. A investigação social e a educação em América Latina se constituíram mediante os condicionamentos históricos do colonialismo e da colonialidade. Sin embargo, as construções libertadoras em ambos campos, educação e investigação, cuja fronteira é cada vez mais difusa, não foram poucas no transcurso de los 500 anos de vida do continente. A sistematização de las práticas sociais, uma forma de investigar educando, se ha convertido, em las últimas décadas, em la herramienta criada e utilizada por intelectuales de América Latina para problematizar e conhecer desde práticas sociais concretas fenômenos, relações e sujeitos, e nesta história marcada por subordinação, pero também resistência. Ha recebido especialmente da pedagogia problematizadora e libertadora de Paulo Freire e da investigação ação participativa de Orlando Falsborda elementos para o reconhecimento crítico de los problemas de nossa época e para alimentar atitudes e práticas antineoliberais, fundadas em la superação do sentimento de impotência derivado da exposição e também a expressão da matriz da colonialidade sobre nossa gente e sobre nossas vidas. Reconhecemos com isto seu grande potencial para dar visibilidade a formas conjunturárias de experiência de expressão de esta matriz de colonialidade. Por que e como? Porque os processos investigativos que a sistematização desencadena vuelven transparentes as iniciativas e práticas de los indivíduos e coletivos sociais para eles mesmos e para aqueles com quienes se comunicam, al transformar estas práticas em objetos de reflexão. Para que isto se suceda, mais allá de descrevi-las, se las situam historicamente e reconhecem e recorrem também com o pensamento as condições externas associadas à aparição e desenvolvimento destas mesmas práticas. O recorrido histórico ajuda a compreender a singularidade das configurações internas das práticas e do conjunto de elementos que possibilitam sua emergência. Possibilita também o diagnóstico das contradições e problemas com os quais se debatem estas práticas, alguns de seus potenciais e construções realizadas, aprendizagens, conhecimentos e ações. A sistematização transforma as práticas sociais em objetos, isto é, em questões para o conhecimento, para o pensamento também. Com isto, possibilita aos sujeitos que la realizam se distanciar-se da singularidade de seu mundo cultural, que las veem historicamente, e se deem conta da relação de elas com o exterior. Então, ver historicamente nossas práticas, além de compreendê-las em sua singularidade. A discussão epistemológica
En el ámbito de la sistematización, no se desvincula de los campos de la política, como tampoco de la ética y la estética, que están presentes en las pedagogías de las prácticas sociales que la requieren y que regulan las interacciones de los sujetos y las relaciones de ellos consigo mesmo y con el social, el ser sí, el ser junto y el ser relación. Las epistemologías no eurocéntricas. Hablar de ellas en la sistematización exige tomar em conta o cenário de fundo aqui desenhado. Estamos convencidos de que outras formas de viver e estar no mundo são possíveis. Importa reconhecer que outros saberes e interpretações do mundo que excedem a racionalidade moderna existiram e existem, pero que houve e há esforço intencional para mantê-los em el anonimato, para que a matriz de colonialidade permaneça regulando relações também de forma epistêmica, de forma de produção de conhecimento. Por lo tanto, nos desafia a actuar en el sentido de la descolonización del conocimiento. Entonces, nuestras epistemologías las comprendemos como conjuntos de principios y orientaciones que regulan la construcción de conocimiento de resistencia. Tienen una historia que le da identidad. Las producciones originales y las que derivan de la resistencia a la colonización colonialismo. Estas epistemologías se multiplican especialmente em razão de las ações e necessidades de los movimentos e instituições sociais que, aprendendo de vitórias e derrotas, se diversificam, crescem e demandam pensar correto, como lo diria Paulo Freire, para que suas formas de estar no mundo já antecipem a outros mundos que queremos a ser possíveis. Hablamos, portanto, de epistemologias que buscam forjar verdades, pero são contrárias a lo que poderia denominar verdades eternas. Estas epistemologias encontram hoje condições de produção em práticas singulares opostas às relações de poder que hacen contemporânea a matriz de colonialidade que nos foi imposta. Perguntamos, quais são os princípios e os principais elementos que estão relacionados entre si e que confluem para dar identidade epistêmica a las propuestas teórico-metodológicas de la sistematização em la educação popular. Vamos reflexionar a partir de 5 delas. A historicidade do conhecimento, a relação sujeito-objeto, a relação saber popular e saber científico, a intencionalidade e subjetividade, e o quiebre de las fronteiras disciplinares. A historicidade do conhecimento. Em los processos de sistematização, ha sido frequente reconhecer que o conhecimento se hace a partir de lo real e de las coisas del mundo, através de caminhos traçados a partir de condicionantes, não determinantes, mas condicionantes históricos. A su vez, há repúdio às perspectivas que señalam caminho único para esta produção
e generam um conhecimento descontextualizado, considerado como acabado e com pretensão de universalidade. Por quê? Porque estas perspectivas desqualificam saberes, sujeitos e formas de entender o mundo e a vida, no alinhados às perspectivas hegemônicas. A relação sujeito-objeto, a sistematização. Em la sistematização existe a intencionalidade de romper com a matriz de dicotomia que opõe sujeito-objeto, como também natureza e cultura, razão e emoção, saber científico, saber popular, trabalho manual e intelectual. Em nossa perspectiva de sistematização, existe uma relação de complementariedade entre os sujeitos que pronunciam o objeto. O papel do investigador é socializado entre os integrantes da prática, mediante relação pedagógica e política que genera o aprendizagem sobre a prática e com a prática. Todos e todas investigamos. Esta é uma dinâmica formadora que pode recuperar princípios de nossos ancestrales, como também afirmar princípios novos. E estes princípios podem ser nomeados relacionalidade, correspondência, complementariedade, ciclicidade, inclusividade, reciprocidade. Siroque, Sigfredo, ha levantado estas questões. A su vez, em la sistematização, a singularidade de los objetos e a importância que se dá a la explicitação de los contextos culturais e políticos em la produção de conhecimento, llevam a la criação de métodos flexíveis que favorecem a reconstrução criativa. Então, a criatividade em la sistematização está sempre a ser demandada. A relação sujeito-objeto, a relação saber popular e saber científico. Procuramos, em las práticas de sistematização, provocar metodicamente a interação de saberes. Reconhecemos que tanto os sujeitos populares como os profissionais del conhecimento desenvolvem formas diversas de assimilar e construir conhecimento. Suas formas singulares de relação com a vida, com suas práticas sociais, com seus quehaceres, propiciam a realização de sínteses próprias, que dão lugar tanto a los saberes populares quanto a los científicos. Buscamos, pues, reconocer as práticas históricas e as lógicas culturais que levam a essas construções, engendrando acumulados de conhecimentos, saberes em movimento, que se transformam e se comunicam em ritmo cada vez mais acelerado. Em la sistematização, o saber popular e o saber científico se encontram sem rigidez hierárquica. Compreendemos que o saber popular surge de las elaborações del pensamento produzidas através de los tempos por sujeitos distintos vinculados a suas vivências. Tales elaborações ou se repetem, ou se modificam, ou são substituídas conforme sua adequação às circunstâncias de este viver e as necessidades em elas engendradas. Se acumulam, se comunicam, se coletivizam. Generam um tipo de sabedoria que mescla sentimentos, emoções, superstições, mitos e racionalidade. O saber científico, produto da modernidade, não ha deixado de construir-se também por la via da experiência.
Assumiu, sin embargo, sendas que configuraram a referida matriz epistêmica que, ao volver-se hegemônica e imponer-se como universal, foi alejando-se das vivências humanas cotidianas al explicitar-se. Suas construções mantuvieron uma lógica de pensar e conhecer que não reconoce intervenções que extrapolem a racionalidade humana e não se submetem à quantificação, entre outros requisitos mais. Hoje em dia, se manifesta mediante uma racionalidade técnico-instrumental que forja representações comunicadas como verdades. A la contraposição desta matriz, se foram construindo outras formas de abordagem e interpretações de fenômenos físicos e sociais que reconhecem seus aspectos qualitativos, al propiciar a interpretação, comunicação, compreensão de los sentidos presentes em los discursos a eles associados, e também de los condicionamentos e alterações de los fenômenos em movimento. A sistematização, em seu intento de promover interação entre saberes, ha echado mano principalmente de estas últimas construções para atravessar o saber popular, possibilitando sua problematização e complexificação. E suas práticas se constituem novos critérios de validade e pretensão de verdade. A intencionalidade e a subjetividade já constituem quase clichê a afirmação de que a sistematização e educação propicia a constituição de conhecimento emancipador, que produção e assimilação de conhecimento constituem indivisível e que isto subjetiva constitui sujeitos, produzem movimento sobre o ser que lo lleva a conhecer e a questionar su ser si, su ser junto e su ser relação com o social e com o ambiente natural de seu tempo. Isto é um processo denso, onde podemos identificar a circulação de conhecimento emancipador, permite reflexões sobre o imbricado epistemológico, ético, político e pedagógico que a sistematização é capaz de enredar e lançar sobre os sujeitos, potencializando um processo de subjetivação que dá lugar à crítica ao vivido, as colonialidades diversas, liberdade para reorientar suas formas de estar no mundo e submeter suas práticas a uma vigilância reflexiva que se ocupe de mantê-las em movimento. Pode conduzir as pessoas a reflexões que, inclusive, vão mais allá de los limites de las práticas sistematizadas. Outra leitura sobre a intencionalidade emancipadora da sistematização é o pragmatismo que ela incorpora no sentido de aportar elementos para melhorar as práticas. Assim, abrimos espaço para pôr em prática as formas de relação que queremos antecipar ao projeto de sociedade que aspiramos construir. A ruptura de las fronteiras disciplinares. A sistematização não parte de elaborações teóricas previamente realizadas, para ser submetidas a práticas e discursos. Utiliza elaborações teóricas de campos disciplinários diversos,
como a economia, a antropologia, a geografia, etc., etc. Dependendo das demandas de conhecimento valoradas em las práticas que se transformam em objeto de reflexão. A sistematização e a educação popular não trabalham com disciplinas, pero sim com temáticas. E os temas são sempre interdisciplinários. Al situar tais demandas em lo vivido, em las narrativas que los significam, tende a fundir campos disciplinários, recorre a estes campos teóricos como interseções, não como somatórios. Assim, vão rompendo hierarquias. Consideramos que o aparato conceptual clássico, rígido em seus procedimentos, objetivo, determinista, enmarcado por uma lógica formal e consolidado mediante a verificação, se mostra insuficiente para explicar a nossos fenômenos. Aprendemos de outras lógicas, estas que vêm guiando a construção de conhecimento em nossa América desde seus inícios, quando a aproximação e a convergência empiezam a condicionar relação entre conhecimentos, sujeitos e de estes entre si. Interrompimos nossa reflexão com a esperança de haver cumprido em parte com as intenções formuladas ao início. Apresentamos e interpretamos temas, sistematização, conhecimento, epistemologias não eurocêntricas, que nos legaram como desafios del presente. Nos aproximamos, contudo, a interrogantes que nos levaram a dar voltas sobre os referidos temas. Que presente é isto? Como desenredá-lo a partir de los desafios planteados a nossas reflexões, sem ter que recorrer a um passado que lo marcou. Visitar um passado de dolor cria inibições à palavra, impõe barreiras à tessitura de la escritura, pero é um caminho necessário para hacer posible la narrativa de la resistencia capaz de apoiar práticas de superação de la colonialidade, antineoliberales que forjem outras condições de poder e viver em nosso presente, que apuntem hasta la universalização de la cidadania social e o cuidado de las diversas dimensões de la vida. É um caminho necessário para construir futuro. Como em la atualidade, nós, maestros e maestras, preocupados com a democratização de los processos educativos, podemos assumir desafios de tão grande porte em nossos cotidianos escolares e não escolares, de maneira a contribuir com nossas práticas para uma educação diversa e mais humana. Em las produções de Hannah Arendt sobre educação, vamos identificar alguns caminhos. Para a pensadora, embora europeia, pero muito sensível a los problemas que vivimos hoje, seria muito sensível se viviera hoje. Para esta pensadora, a educação é espaço de encontro de generações e, como tal, implica a presença mediadora e responsável da generação adulta que vai apresentar a los jóvenes la tradição, conhecimentos historicamente acumulados e narrativos a eles associados. Eles
al ser instigados a reinterpretar lo que se llega como tradición, se estarán preparando también para el acceso a la construcción, reconstrucción de un mundo común que sea capaz de acogerlos en su diversidad. Mundo que necesita ser renovado a cada nueva generación. El camino visualizado por la pensadora concentra potencial para suscitar un diálogo entre distintos sujetos, que em comum passarão a assumir responsabilidades segundo sua posição e ordem de chegada ao mundo, de modo a reconstruí-lo e a preservá-lo. Reconstruí-lo para preservá-lo. Como nós, maestros e maestras, podemos nos ver hoje neste processo? Primeiramente, reconhecendo quem somos neste processo e autorizando-nos a assumir responsabilidades que nos cabem, tales como em la posição de geração adulta, assumir a responsabilidade pedagógica, epistêmica e ética de mediar o encontro de las nuevas generaciones com a tradição, com o conhecimento acumulado, com a história, com a vida em si. Este movimento, se é desarrollado com o cuidado del reconhecimento del outro em sua diversidade, com a disposição de promover o diálogo, estará possibilitando que os jovens puedan ressignificar aquilo que lhes foi apresentado e suas projeções de la novidade em seus atos ascender ao espaço público, espaço de la política, configurando um mundo que lhes pueda ser comum. Em segundo lugar, desarrollando a clareza política de que, como maestros e maestras, nosso gran reto em la atualidade é fazer que nossos alunos e alunas vean que nossa tradição, minada por el colonialidade e acometida por la lógica neoliberal, requiere caminhos que nos permitam fazer a crítica a esta tradição. E requiere, para isto, epistemologias coerentes para compreendê-la e reconstruí-la. Requiere também a disponibilidade de ação contextualizada e ampla para que a novidade anunciada em atos e palavras desenhe futuro. A autora habla em natalidade, a possibilidade de la nova geração produzir a natalidade, a possibilidade de um novo mundo. Para finalizar, e repetindo Hannah Arendt, vamos a estas palavras. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo lo bastante para assumir a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvar-lo da ruína que seria inevitável se não fosse a renovação e o ingresso de los nuevos e de los jóvenes. A educação é também onde decidimos se amamos nossos niños, lo bastante para não expulsá-los de nosso mundo e abandoná-los a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas manos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós outros, preparando-los, ao contrário, com antecedência, para a tarefa de
renovar o mundo comum. Gracias. Agradecemos a la doctora Elsa Fonseca de la Universidad del Noroeste de la Universidad de Río Grande do Sul. Quiero darles otra información. Las certificaciones llegarán vía virtual a través de los correos electrónicos que se registraron en el momento del registro, y las otras personas pues en el que nos dejen ahora al entregar sus escarapelas quienes no lo han hecho. También queremos contarles que se está realizando la evaluación del evento vía virtual con algunos de los asistentes. Sin embargo, les agradecemos enviar sus apreciaciones de este seminario a los correos mrubio@idep.edu.co, comunicaciones@idep.edu.co, maestros y maestras hoy@idep.edu.co o a mrodriguez@idep.edu.co. Ahora tenemos las palabras de cierre a cargo del subdirector académico del IDEP, profesor Pablo Alberto Molina. Muchas gracias. No, nada, agradecerles nuevamente a todas y a todos los que nos han acompañado en este espacio, el segundo encuentro latinoamericano Maestras y Maestros Hoy, hacia una educación diversa e incluyente. Nos han seguido y tenemos reporte de que nos han seguido de diversos países de Latinoamérica por vía streaming. Agradecerle a los invitados latinoamericanos, agradecerle a Corporación Magisterio por el apoyo que nos ha desarrollado en este evento, agradecerle a la Bogotá Humana, que ha posibilitado ver otra perspectiva de desarrollo, como dice nuestro alcalde, más centrada en los metros cúbicos de conocimiento que en los metros cúbicos de cemento. Y parte de eso fue lo que nos animó a nosotros a constituir esta segunda versión en clave de las 5 claves que están allí para la discusión de cada uno y cada una de ustedes. En particular, recordar la necesidad de pensar y repensar el derecho a la educación desde los sujetos, cómo los viven, de pensar cómo el derecho a la educación está ligado necesariamente a los modelos de desarrollo que se implementan, y recordar el papel crítico que como intelectuales orgánicos, dirían algunos, tienen los docentes y las docentes, en este caso del distrito, para potenciar lo que aquí se denominó la revolución educativa, una necesaria y nueva revolución educativa planteada desde la diversidad, planteada desde la radicalización de la democracia, planteada desde la vivencia misma de los derechos humanos, sociales, económicos y ambientales. Invitarlas a que participen o a que conozcan, los que no la conocen, las que no lo conocen, nuestras nuevas instalaciones y el centro de documentación, donde reposan 20 años de historia, o por lo menos 20 años de historia de nuestro instituto, y pues que contienen muchas discusiones que sobre la educación en el distrito se han desarrollado. No podría pasar este momento sin decir que como maestro, y como está en algunas redes sociales y en algunas arengas hoy, como maestro del distrito, no puedo dejar de decir que una pedagogía no puede ser pensada sin lucha, y sin esa lucha, y si no se hiciera esa lucha, más bien sería contradictorio ser maestro y ser pedagogo. Invitarlos a que esa lucha se reflexione, y en particular los propósitos que hoy la FECODE ha planteado en la huelga y en la perspectiva también de la coyuntura política que nos exige pensar y repensar la educación más allá del conflicto o de la firma del proceso de paz entre las FARC y el ELN.
El conflicto sigue en nuestras escuelas y es a nosotros, los docentes y las docentes del distrito, que tenemos esa tarea en la práctica para desarrollar. ¿Cómo hacemos para llevar ese conflicto y la paz hacia las escuelas? Muchas gracias de nuevo a todas y a todos y nada, la lucha sigue. Y del conocimiento